A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para revelar as coisas maravilhosas e os fins de nossos dias e o começo das tribulações. Outrora nós tínhamos falado de muitos temas. Eu agradeço a todos que têm acompanhado o meu vídeo. E meu vídeo não tem nada de espetacular, não tem nada de novo, né? Eu não quero aparecer como grande profeta, porque isso não me interessa. O que me interessa é defender o Evangelho da maneira mais simples. Não quero competir com igrejas grandes e nem com igrejas pequenas. Porque eu não quero bater boca com ninguém, porque isso não leva a nada. Porque eu não sou político, tá? Eu não quero ficar com a minha cabeça quente e com dor de cabeça, esquentando com pessoas que às vezes nem merece nem você abrir a boca para dizer nada. Porque não devemos dar pérola aos cães. E o que nós temos visto é mais cães do que pessoas que querem dialogar. Porque o diálogo da palavra de Deus, ele é muito mais profundo. Eu queria falar de uma coisa que eu sempre falo sobre as épocas. Nós tivemos uma época média, né, da nossa civilização, da civilização humana. Nós tivemos a época moderna e a época contemporânea. Pois foi na época moderna que começou grandes evoluções. Nós vemos também Leonardo da Vinci, né? Nós vemos também grandes construções, grandes elaborações, grandes eventos, Isaac Newton, grandes descobertas, né? Thomas Edison. Porém, nós vemos muitas coisas, né? Grandes revoluções, a de Lenin em 1917 na Rússia, né? E a implantação do comunismo. Nós vemos o capitalismo vindo dos Estados Unidos e da Inglaterra, os grandes banqueiros, os grandes investidores. Mas nós vemos essas crises que surgiram nessas épocas, na época contemporânea. A guerra que iniciou em 1914, por causa de uma morte que aconteceu de um imperador na Áustria, na competição entre Sérvia e Áustria com apoio da Alemanha. Nós vemos a política de Guilherme e vemos essas revoluções, mas por trás delas, uma mão invisível no mercado, a venda de armas e o lucro, as grandes invenções e testes feitos com muitas armas e muitas descobertas, a invenção do avião por Santos Dumont. Alguns anos depois, os irmãos Wright fabricaram um avião que não tinha leme e não tinha nada. E nós vemos a evolução dos caças franceses, depois da Luftwaffe, depois da RAF, depois vemos a Segunda Guerra Mundial. Nós vemos uma Alemanha praticamente arrasada economicamente, pagando um tributo muito alto, e de repente se tornando uma nação potente. Nós sabemos muito bem que nada surge do nada, porque a construção de campos de concentração em Auschwitz e Austerlitz, né, que tiveram ajuda interna e externa, vindo dos Estados Unidos, da Inglaterra, a própria IBM, a General Electric, a GM e outras empresas aí por trás, a família Rockefeller, né? E outras famílias investindo no produto do aço alemão, no produto da energia alemã. Mas tudo isso tinha um simbolismo político contra a expansão do comunismo ditada por Stalin. E nós vemos os governos e suas crises. E vemos o acordo de Dali-Ird, né? Neville Chamberlain, Hitler e Mussolini, sobre a Tchecoslováquia, e depois a invasão da Polônia e a divisão entre russos e alemães. E depois vemos a guerra contra os russos,
E nós vemos todas essas crises manipuladas por muitos governos. E no final disso tudo, uma Alemanha derrotada, destruída e invadida pelo general Zumkopf, que invadiu e destruiu os exércitos alemães que ainda estavam resistindo contra o general George Patton e contra o general Vernon Montgomery inglês. Depois vemos a Inglaterra, o Japão, o imperador japonês já tinha praticamente se rendido. Mesmo assim, jogaram 2 bombas nucleares, sem nenhuma necessidade, contra a população, não contra os seus exércitos. E qual o fim disso? A guerra do Vietnã, o mercado de obras, a empresa Ortogate, envolvendo o presidente Nixon num grande escândalo. Vemos a farsa da CIA, vemos o genocídio, vemos a farsa no Iraque, vemos a mentira, vemos as revelações do Edward Snowden, que fugiu para a Rússia e revelou toda a trama dos Estados Unidos e da OTAN, e por trás disso países sendo investigados, roubados em grandes informações. E vemos aí a praga da AIDS, e vemos o mundo moderno. Outrora também vemos uma coisa que está em evidência até hoje. Mas no passado, nossas crianças viam desenhos inocentes. Era Vila Sésamo, né? Era também, no Walt Disney, era Pica-Pau, Coelho Ricochete, né? Pernalonga, enfim, muitos desenhos, Papalégua, eram desenhos inocentes, e onde as crianças riam. Eu cansei de rir, foi uma época maravilhosa. Mas hoje nós vemos o quê? Desenhos que causam sensualidade, desenhos que causam uma criança de 5, 3 anos vendo um desenho de Dragon Ball Z, aonde o velhinho está vendo as partes íntimas da garota. E você vê que é uma garota, não é uma adulta. E vemos desenhos de violência, e vemos os filmes Exterminador do Futuro, Jason, A Volta de Jason, Fred Krueger, e vários filmes de violência, de estupro, de assassinatos. Vocês podem ver e presenciar que esse país a qual nós vemos, os Estados Unidos, a Bíblia diz que haveria uma grande Babilônia, né? E essa segunda Babilônia é os Estados Unidos, minha gente. É o governo americano, né? Porque nós vemos que Hollywood representa o cenário da máquina assassina que bota dentro da mente e destrói sua própria sociedade. Há uma diferença que as leis lá são muito duras, muito diferentes daqui. Os costumes lá são completamente diferentes daqui. Mas nós tomamos isso como espelho. De 2011 a 2014 foram mais de 7.000 homicídios nos Estados Unidos relacionados às famílias. Crianças matam seu irmão, crianças que chegam no colégio saem atirando, bombas, etc, etc. E no Brasil, de 35 anos para cá, nós estamos vendo que a nossa sociedade sendo destruída. Como? Através das ideologias, através da televisão. Não que a televisão seja responsável por uma destruição social de sua família. Não porque um jogo vai fazer que a pessoa vá cometer assassinato. Mas sim porque a ausência do pai dentro de casa, a ausência dos padrões morais, a ausência de limites, a ausência da infância. Porque eu acho que uma criança, uma pessoa que chega até os seus 15 anos, ele ainda é uma criança. Ele não tem que ser considerado como adulto. Mas hoje as garotas de 10, 11 anos não são mais crianças, são mulheres que transam, que têm relação, que vão para baile funk, que vão para vários tipos de bares, né? E ficam tarde da noite, e quando tem 12 anos, 11 anos já estão grávidas, com 14, 13 anos, quando chegam aos 18 anos já tem 5, 6 filhos e não tem pais.
E a maioria são pobres. E essas crianças vão virar o quê? Se o nosso sistema caótico de ensino, se não existe um ensino profissionalizante, se nos presídios, quando um adolescente é preso, não existe um curso profissionalizante e não existe um trabalho onde ele vai trabalhar para poder pagar os dias, não a sociedade, mas ele tem que pagar pelos seus dias ali. E por que nossos governantes não colocam em prática? Isso não é falta de dinheiro, porque nós pagamos a maior carga tributária, batemos o recorde de imposto, o dinheiro é muito mal aplicado por causa de corrupções, por causa de lavagem de dinheiro, porque não existe fiscalização. E por que não existe fiscalização? Porque os homens de hoje mudaram. Não porque os homens do passado eram homens santos, mas porque hoje eles mudaram. Nós temos como exemplo os Estados Unidos. Muita gente tem como exemplo, mas qual seria o exemplo dos Estados Unidos? O mercado de ópio no Vietnã? Ou seria também um escândalo das empresas Ortogate envolvendo o Nixon na lavagem de dinheiro de ópio? Ou na lavagem de drogas? Ou seria então as Farc fornecido pela CIA armas, drogas? Ou seria o envolvimento na Ilha dos Porcos, após 2 navios americanos foram a pique, e depois, logo depois, a Revolução de 64, a qual o Brizola estava reunindo o povo, né? E vemos depois os navios americanos na nossa costa, o almirante só descendo e falando e conversando, e a ditadura militar sendo implantada. Temos também que há uma TV aí, a qual podemos dizer que manipula muito a mente das pessoas. E ela, durante muitos anos, influenciou a política brasileira, a sociedade, que é a sua Rede Globo de televisão. É claro que existem pessoas ali de caráter, mas existe também as pessoas que estão ali por cima, que são manipuladas. Não só ela, como todas as emissoras. Mas nós vemos que mais manipula é a Rede Globo. E as novelas, sem exceção, novelas que só falam de sexo e traição, você é bombardeado desde criança. Hoje os desenhos que nós assistimos são desenhos de violência. São desenhos que atraem violência. Imagine isso. Isso não tem nada a ver com pessoa pobre ou rica, porque tem pessoas ricas, de condições, mas com valores invertidos. O filho não tem o pai é casado com outra mulher. A mãe, às vezes, não liga para o filho. Quem cria são os avós ou o tio. O tio não liga, o cara fica no computador o dia inteiro, jogando um jogo de GTA. E fica ali, mata. Não só GTA, tem vários jogos de violência. Não estou citando esse jogo. O cara vai, pega uma moto, sai atirando, atropela uma velhinha. Tá? Apesar que o jogo não vai definir o caráter da pessoa. O problema é com quem ele vai se identificar. Porque se ele não tiver uma pessoa que oriente ele, que não defina a sua personalidade. Porque o que define a personalidade na família é o pai. E a mãe é a que zela pelos seus filhos. E a mãe tem um ponto fundamental, porque sem ela o lar desanda. Mas como? Se não existe mães mais. Porque as crianças de hoje não são crianças que são criadas nos padrões morais, porque os valores, eles foram invertidos. E isso está independente de qualquer tipo de religião. Muitos se enganam, achando que levar os seus filhos à igreja vai resolver o problema, que vai levar ele a ser próspero. Porque a ganância está aí, a televisão ensina o quê? As emissoras, as pessoas ensinam o quê? Ensina você ser bem-sucedido, a você ser um jogador de futebol, como isso fosse realidade, a você ser um grande campeão, né? Porque eu consegui. Mas será que todos aí vão ser jogadores de futebol? Será que todos aí vão ser artistas? Será que todos aí serão bem-sucedidos? É isso que a palavra nos ensina? E no povo evangélico só se vê isso, só se vê ganância, só petição de riqueza. Porque Deus é o dono da riqueza, Deus é o dono da prata, porque Salomão não sei o quê, pelo amor de Deus, gente, para de baboseira,
Vamos ensinar o que é certo. Eu estou aqui para ensinar. Primeiramente, eu quero falar sobre a condução das mulheres e dos homens ao ministério de homens. Antes de tudo, existe uma filosofia chinesa que muitos desconhecem, que diz assim: destrua a família, e em pouco tempo terás uma nação destruída. Esse é o exemplo do nosso Brasil e de muitos por aí. Vamos lá. 1 Timóteo, diz assim no seu capítulo 1, de 1 Timóteo, os deveres dos bispos. Vamos lá, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma única mulher em toda a sua vida, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Minha gente, a Bíblia não está falando aqui que é depois que a pessoa reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, é que ele tem que ter uma mulher santa. Não está escrito isso na Bíblia. Eu desafio você mostrar isso aqui na Bíblia. A Bíblia diz que o homem tem que ser honesto em toda a sua vida para poder assumir a igreja. Assim também um governo, uma presidência, uma prefeitura, seja qual gestão. Cadê esses homens de valores? Por isso que há tanto desvio de dinheiro, por isso que existe tanta corrupção. E isso é independente de qual instituição, se é a Marinha, se é o Exército, se é a Polícia Militar. Por isso que nossa situação não vai se resolver com aumento de polícia. Nós já estamos para 50 mil policiais, 20 mil, 5 mil, 10 mil, porque o problema é valores invertidos. E esses valores invertidos estão se chocando. Porque o que acontece na nossa sociedade? As pessoas vão para a igreja, mas ir à igreja não significa nada. E muitas das vezes você encontra uma pessoa que não tem uma base familiar. O que ele tem para te dar? Nada. É porque ele prega? Porque a Bíblia, por si só, é sábia. Tem gente que tem o poder da oratória. Hitler também tinha. Obama também tem. E aí? Isso significa que essa pessoa dará o exemplo de uma pessoa para conduzir, para poder pastorear, para poder conduzir, porque se o homem não pode cuidar do seu lar, quanto mais da casa do Senhor, quanto mais qualquer coisa. Então, esses valores foram invertidos através de quê? Através de um mundo, onde a hipocrisia permanece dentro de nossos status. E vemos aqui no versículo 3, que diz assim: não dado ao vinho, não espancador, não cobicioso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não aventureiro. Minha gente, dado muito vinho, é pessoa falador, é pessoa fofoqueira, é pessoa maldizente, Pessoas que têm que ser de boca fechada, fala só o necessário. Tem o exemplo. Eu admiro muito o exemplo da disciplina militar do governo Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira Figueiredo, que, na minha opinião, foram governos que se distanciaram dos Estados Unidos. Porém, foram governos que tiveram uma energia muito depressiva dentro do nosso país. Encontrou-se muita resistência, porque é muito difícil você conseguir agradar a todo mundo. Essa é a verdade. É por isso que eu digo, não tente convencer que você está certo. Faça você a sua parte. Seja você cristão, seja você honesto. A Bíblia diz aqui no versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo em seus filhos sobre a sua
sujeição com toda a modéstia. E no versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, como ele poderá cuidar da casa do Senhor? Minha gente, não há condições da pessoa cuidar de nada. Você vê aí, existem médicos bons, mas existem médicos que tratam a pessoa com desleixo, que não está nem aí, que não pega nem para examinar. Outrora, eu me lembro, nos anos 80, né? Nos anos 80, em 83, e eu fui tratado no Carlos Chaga. Minha gente, eu cheguei, sabe que hora no hospital? 7 horas. Saí 9 horas com todos os medicamentos. Os médicos ainda tinham aquele amor, a pessoa amar a medicina. Hoje, o que acontece? As igrejas ensinam você a ser cobicioso, a você, porque você é filho do rei, porque seu inimigo será morto, porque se o ímpio tem, por que você não tem? A Bíblia diz que nós não devemos ter inveja e nem olharmos para o ímpio, porque o seu caminho, ele é um só. Desviado ou afastado é a mesma coisa. É ímpio também, porque comete iniquidade. E a iniquidade é o quê? É o cara que tem mais de uma mulher. Mesmo estando divorciado, a Bíblia não dá respaldo para você casar de novo, porque enquanto ela estiver viva, você está ligado a ela. Mas o que estão ensinando nas igrejas é diferente. Por isso que eu defendo a causa do Evangelho. Outra coisa são as pessoas tratarem a excelência, que é a presidente do Brasil, como uma mulher qualquer. Isso é falta de quê? Isso é falta, gente, de ordem, falta de progresso, né? Para que o Brasil possa crescer, é preciso haver homens de valores. Não adianta ser um homem letrado se não tem valores, porque nos Estados Unidos o ensino lá é o melhor do mundo. Isso é indiscutível. Porém, é um ensino altamente informatizado. Mas o que acontece? As famílias são em desordem porque o pai não é casado com a esposa, é divorciado. E casa, às vezes, com um homossexual. Não que eu estou falando nada contra o homossexual, porque eu conheço pessoas homossexuais, mas respeitosas. Mas a grande verdade é essa. E os filhos estão vivendo numa sociedade com vários valores, com valores totalmente invertidos, dizendo não tem nada a ver, não tem nada a ver. Gente, no nosso país nunca houve tanto assassinato, tanto estupro, tanta morte, tanto assalto. Outra coisa, é as drogas que é culpada, é o diabo. Gente, vamos parar com essa besteira. A droga é um motivo que a pessoa tem para fazer com que ela limpa, ele não tem. Tem gente que só quando ele bebe ou ele fuma, é que nele consegue, aquele caretão, ele é todo... Mas para poder ele sentir o valetão, e geralmente ele é valente, com a sua mulher dentro de casa, com seu filho pequeno, ele não é valente na rua, mas é valente dentro de casa. Mas esse problema é um problema social. E eu digo uma coisa, hoje o número de psicólogos, psiquiatras, ele é 100 vezes mais do que há 40 anos atrás. E no que resolve? Nada. Por quê? Porque o psicólogo é um ser humano. Ele não pode resolver porque ele não é o gênio da lâmpada, como as igrejas hoje estão cheias de gênio da lâmpada, cheio de homens que fazem sinais e prodígios. Fez sinal é Deus. Gente, toma cuidado com isso, porque a Bíblia nos ensina que nos últimos tempos o espírito do diabo no homem faria sinais e enganaria muitos. Mas eu quero voltar ao tema. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas.
Ele é o nosso pastor, Jesus Cristo amado. Ele ressuscitou, Ele tem a chave da vida e da morte. Meus amados irmãos, nós estamos presenciando aí agora o começo do fim da Babilônia, que é os Estados Unidos. O cumprimento bíblico. Nós estamos presenciando, né, o fim da liberdade, os fins do direito do cidadão. Por causa de quê? Porque havendo tanta criminalidade, havendo tantas mortes, tantas coisas, você não